Olá, boa noite, pessoal. Estamos começando mais mais um papo cultura, e que é uma live compartilhada com várias escolas, uma live transmitida da escola Professor Alcides Corrêa de Ribeirão Preto e compartilhada com a escola Antônio Barreiros de Altinópolis, com a escola Professor Alcides Corrêa de Ribeirão Preto, com a escola Jardim das Rosas de Serrana, com a escola Capitão Virgílio Garcia de São Simão, com a escola Neuza Maria do Bem de Serrana, com a escola Geraldo Torrano, com a escola Expedicionários Brasileiros de Ribeirão Preto, com a escola Messias da Fonseca de Cajuru, com a escola Deputado José da Costa de Serrana e com a escola Galdino de Castro e outras escolas públicas e privadas que nos assistem todas as sextas-feiras. Bom, hoje no nosso papo, nós vamos receber o ilustrador e gestor, jornalista, mestre em arquitetura e urbanismo pela USP São Carlos, ilustrador, gestor de projetos, premiado como artista visual, roteirista, animador, quadrinista e coordena e edita o selo alternativo Ribeirão Preto em Quadrinhos, a RP HQ. E quem vai fazer a primeira pergunta para ele é o Jofra, nosso companheiro de todas as sextas-feiras, que vai iniciar fazendo a primeira pergunta. Boa noite, Sá, tudo bom? Tudo bem, Arnaldinho? Vamos lá, Jofra. Muito obrigado pela presença de todos, né? E sempre... Você abre o meu microfone, Arnaldo? Vamos lá. Arnaldo? Não me deixem sozinho. Ok. Então, boa noite a todos. Começando, então, mais uma live, Papo Cultura, né? Com a presença das escolas parceiras e a presença do Cordeiro de Sá. E eu quero começar com a primeira pergunta relembrando, né? E há muitos anos eu participei do SESC, né? Não conhecia pessoalmente o Sá, conheci nesse dia. Já faz alguns anos, eu não consigo me lembrar bem ao certo. Eu acho que eu ainda era estudante de letras na época. Então, eu participei de uma oficina, um bate-papo, que era o Sá e era um outro escritor. O Sá desenhava e esse escritor fazia poemas relacionados ao horóscopo chinês. O Sá deve se lembrar melhor a respeito, né? E eu fiquei achei bem bacana, né, esse bate-papo, essa oficina. Foi a primeira vez que eu ouvi o Sá falando a respeito de criatividade, no sentido de se ler algo e, a partir desse texto, você criar coisas que não necessariamente tenham que ter uma lógica direta, né? Por exemplo, através dos poemas ali, você tem uma ilustração relacionada ao horóscopo chinês. E aí sempre vem a pergunta, né? Nós sempre, quando somos crianças, somos muito criativos, mas conforme crescemos, essa criatividade, ela começa a ser vilipendiada, né? Pelo próprio dia a dia, pela própria rotina, né? E nós acabamos, muitas vezes, apenas cumprindo funções sociais. Em que momento você sempre usou da sua criatividade desde criança, ou num dado momento você se viu também nessa situação de estar escravo da rotina? E em qual momento você redescobriu o seu processo criativo? Tá. Então vamos lá. Primeiro eu quero mandar um salve aí muito especial para o pessoal de Cajuru,
eu tive a alegria de estudar. O meu segundo ano do ensino médio foi lá no Galdino de Castro. Tenho muito, muito carinho por essa escola. E a primeira escola onde eu dei aula foi no Messias. Foi uma experiência de dar aulas de desenho pelo Conselho de Cultura, há muito tempo atrás, lá em 1990. A gente resolveu fazer um Conselho de Cultura, que a gente chamava de Conselho de Cultura, em Cajuru. E aí eu dei aula no Messias da Fonseca, né? Assim, aos sábados de manhã. Então, um abraço aí para o pessoal de Cajuru, uma cidade muito querida e que fez muita diferença na minha vida. Então, eu vou pegar esse gancho, viu, Jofra? Só lembrando também que o autor das poesias era o Valnei Andrade. Isso. Foi um livro bem interessante, que foi o seguinte: eu fiz os desenhos e cheguei para o Valnei e falei assim: Valnei, tem uns desenhos, você não quer poetizar as minhas ilustrações? Era o caminho contrário, né? Levei as ilustrações para ele criar as poesias, e a gente fez. E, por coincidência, essa semana a gente estava falando de reeditar esse livro, o Pequeno Livro Chinês de Bichos com X. Chinês e Bichos com X. Vamos lá. Um alô aí para o Alex Soares, também faz parte da RPHQ, um pessoal bom assistindo a gente. Em que ano foi isso, pá? É que eu não lembro. Em que ano? Cara, eu não me lembro. Eu não sei se foi 93, talvez 93. Já era 2000, não era? Então, eu não me lembro mesmo, faz muito tempo. Eu estava começando a faculdade. Eu nem era nascido nessa época, para você ter uma ideia, quando eu lancei esse livro. Então, faz tempo para chuchu. Olha só, sobre o processo criativo, né? A gente está aí na pandemia sendo posto à prova, né? As nossas certezas foram todas postas à prova. E quem não teve certezas postas à prova nessa pandemia, então acho que não está sabendo aproveitar a vida, né? Porque nós estamos tendo um chacoalhão aí, global, geracional, e é o momento de repensar posturas, né? Eu acho que o processo criativo, não acredito muito nisso, ele é como um casamento, sabe? Se você casa e acha que acabou, beleza, tá de boa, o que acontece? Você começa no domingão a arrastar a havaiana com a cueca furada, né? A mulher já não penteia mais o cabelo para levantar quando vai fazer o café lá, vai tomar café junto com o marido. Os filhos reclamam, a gente tá lá. Quer dizer, se a gente se larga, a gente fica feio, a gente acaba, né? Pensamento criativo é a mesma coisa. Do mesmo jeito que a gente tem que seduzir a nossa mulher ou o nosso marido todo dia, tá 50 anos de casado, tem que ter a sedução diária, tem que ter a surpresa, tem que ter o carinho, tem que ter o afeto, tem que ter a preocupação diária, tem que ser assim com o pensamento criativo. A hora que você acha que você está pronto, que acabou, pronto, morreu. E a hora que você para de exercitar esse pensamento, esse comportamento, com um exercício simples, a gente pode até falar disso durante a entrevista, né? Mas com dicas simples que tem aí de montes pela internet. Mas principalmente, se observando todo dia, vendo como que você está fazendo as coisas, você não está entrando no mesmismo. A hora que a gente entra nisso, acabou o casamento conosco mesmos, né? E aí o pensamento criativo vai para o vinagre. Eu sempre tive essa preocupação de tentar inovar, de tentar ser diferente, de tentar fazer o dia, amanhã tem que ser diferente de hoje. O trabalho que eu faço hoje, para não ficar chato amanhã, eu tenho que dar uma melhorada nele. Então, eu não sei dizer assim de uma crise criativa, eu não me lembro disso. Mas eu acho que é esse desafio constante, a gente não acomodar, não usar a cueca furada na nossa cabeça, sabe? Acho que é por aí. Ô Sá, você tem um vasto currículo, né? Mas desde muito novo, você já se enveredou para o lado da arte. Quando você percebeu que você iria seguir o caminho da arte, como você chegou em Ribeirão Preto, e você também, queria que você falasse um pouquinho, que você ganhou o primeiro Salão de Humor de Ribeirão Preto, e você tem várias outras premiações. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória dentro da arte. Tá.
Ó, eu não vou conseguir tirar da parede aqui para mostrar para vocês, mas o meu primeiro desenho eu tenho ele enquadrado, porque minha mãe ainda bem guardou. Eu tinha 2 anos, então é um solzinho, bonitinho meu solzinho, rapaz. E aí tem guardado, com 2 anos de idade, eu cresci desenhando, eu achava muito estranho. Olha aí, estamos falando para a escola, a questão do estímulo, viu, o professor, professora que está me ouvindo aí, me assistindo. Eu achava muito estranho, na casa dos meus coleguinhas, não ter papel, não ter lápis para eles brincarem. Eu vim de uma infância muito complicada, sabe? Era uma infância bem apertada, assim, né? E a minha mãe sempre deixava papel, lápis, canetinha para eu brincar. Às vezes não tinha um brinquedo top de linha, mas tinha papel, né? E aí isso foi meio que a linguagem veio junto com o desenho. Eu tenho lembranças assim de quando eu era criancinha, bem pequenininho mesmo, assim. As minhas primeiras lembranças era eu tentar desenhar alguma coisa e a coordenação motora não deixar. Eu ficar muito frustrado com isso. Então, meu caminho pela arte é como a vida mesmo, né? Agora, quando eu comecei, falei, eu vou. Foi o seguinte, eu vim para... Em Cajuru eu fiz muita coisa. Cajuru foi muito importante para mim. Justamente porque me tirou de uma zona de conforto, que era o seguinte, eu mudei de Valinhos, em Valinhos eu tinha todos os meus amigos, minha mãe teve um problema, um falecimento na família, um problema triste, então minha mãe falou, quero ir embora daqui, quero ir para longe. Resolveu ir para Cajuru. Eu achava que Cajuru era no Nordeste, porque era muito longe para mim esse nome, né? Caruaru, Cajuru, eu achava que era muito longe. Só que quando eu cheguei em Cajuru, eu não conhecia ninguém, eu tive que fazer amigos, eu tive que encontrar pessoas, tive que chegar nas meninas para falar, oi, tudo bem, como é que vai? Né? Então eu tive que destravar muita coisa. E foi importante, esse choque para mim foi importante. E aí, o que aconteceu? Eu, em Cajuru, com essa história do conselho, da SUC que tinha em Cajuru, eu fiz muita coisa, muita arte, exposição tal, e até para conseguir sobreviver a essa fase doida de readaptação. Bom, chegando em Ribeirão, eu comecei a tentar trabalhar como artista plástico, né, e fazia exposições, me virava, em tudo quanto é canto eu me enfiava, até que um professor meu, olha que legal, um professor meu, sou muito grato a ele, o Dante Velloni, ele virou para mim e falou assim, tá tendo salão, segundo salão, viu, Arnaldinho? Foi o segundo salão. Tá tendo salão nacional de quadrinhos de Ribeirão tal, vai lá. Ele me encheu tanto o saco, gente, porque eu não queria, eu achava que eu não dava conta. Que só para ser educado com o professor que estava acreditando em mim, eu fui lá e inscrevi a minha obra e ganhei o primeiro lugar. Olha que legal, né? O professor dando o empurrão ali no aluno que ele reconheceu com potencial, né? E que eu não acreditava que tinha. E aí ele foi aí que eu ganhei o concurso. Depois comecei a trabalhar com isso. Não tem jeito, eu gosto demais de Cajuru. Você foi falar que tem Cajuru aí, eu vou ficar falando de Cajuru o tempo inteiro, né? Eu também amo o Ribeirão, viu, gente? Mas assim, é que mexeu aqui com o coração. E nessa época... Todas as escolas de Cajuru estão na live, viu, Sá? Todas as escolas públicas de Cajuru estão na live. Que legal, cara, que legal. E eu comecei a dar aula, enquanto eu estava na faculdade, eu dava aula no Colégio Pirâmide, para criancinha, até 4ª série. E aí eu comecei a usar a história em quadrinho para ensinar arte, porque história em quadrinho é muito completo, né? Você ensina roteiro, você ensina desenho, você ensina fotografia, câmera, ensina cinema, você ensina storytelling, né? Que é a narrativa, quer dizer, redação. Então, eu comecei a ensinar quadrinho, comecei a pesquisar. E aí, nessa história de pesquisar quadrinhos, é que eu me desenvolvi mesmo, né? Foi meio que esse o caminho. E, pessoal, lembrando a todos que você pode participar da nossa live, fazer perguntas, então é só colocar aí que o Arnaldo joga na tela e o Sá irá respondê-las, ok? E, Sá, você trabalha também com direitos humanos, né? Em que momento você bateu em você, de fato, o desrespeito que existe no mundo com relação aos direitos humanos? Em que momento essa ficha caiu? Olha, eu tenho uma formação muito sólida com essa questão por conta da minha mãe. Minha mãe era uma humanista, uma pessoa muito bacana, e uma das pessoas mais cristãs, na essência real da palavra que eu já conheci. E aí ela me trouxe muito isso, ela me deu muito isso de presente.
né, para a minha vida. Agora, tem um dia que foi um marco na minha vida, que foi o seguinte: eu estava fazendo um trabalho de história em quadrinhos para a Vara da Infância e Adolescência aqui de Ribeirão Preto, a promotoria e o juizado, né? E aí, uma das coisas que aconteceu, eu virei para eles e falei assim, olha, explicando rapidamente, era o seguinte, era uma história em quadrinhos para explicar para os meninos que iam para a FEBEM como que eles deviam se colocar ali. Iam para a FEBEM não, que faziam algum ato infracional ou que eram acusados. Então era uma história em quadrinhos que falava, ó, se você fez o ato infracional, você vai ter que pagar agora e ser reeducado. Se você não fez, você tem tais direitos. Agora, se você for condenado, você vai poder ir para a FEBEM, ou para a Fundação Casa agora, né, na época FEBEM, ou você vai fazer medida socioeducativa, tinha tudo isso. E aí eu conversei com o promotor na época, que era o Dr. Passini, e falei, ô, Dr. Passini, é o seguinte, eu preciso vivenciar o que esses meninos estão vivenciando, então eu preciso entrar lá na Fundação Casa, eu preciso ver essas coisas. E ele me colocou do lado dos meninos durante um julgamento, né, não se fala julgamento, né, mas enfim, me colocou ali sumiu o nome agora, mas me colocou ali na reunião com o juiz e o promotor para decidir qual era o problema. Naquele momento eu percebi o seguinte, sabe, que aquela molecada que estava naquela situação pouco tinha chance de não estar cometendo ato infracional, né? Muito a gente fala, quando a gente trabalha na periferia, a gente pega aquele menino que trabalha, que é honesto, que se vira, que vai ali, e usa esse menino como um exemplo. E realmente eu não estou desmerecendo, hein? Presta atenção no que eu estou falando. Realmente e a gente tem que valorizar. Mas, infelizmente, a forma como a gente tem todas as questões, principalmente do preconceito, buzinando na cabeça dessas crianças, desses adolescentes, que eles não vão dar certo, o mercado não os aceitando, a escola, a gente sabe que, infelizmente, está precarizada. O crime, ele chama muito mais do que a vida honesta. Ele oferece muito mais oportunidades. E naquele dia eu me toquei disso, falei, caramba, essa coisa de igualdade, da gente viver num país que oferece situações iguais, tal, não é por aí, não é bem assim. E aí eu resolvi começar a trabalhar isso. Onde eu poderia trabalhar, eu ia trabalhar essa questão, tentando trazer oportunidade da pessoa ter escolhas, seja no processo educacional, ou enfiado na periferia nas obras sociais, ou trabalhando quadrinhos, mas era trazer e fomentar o conhecimento, a autoestima das pessoas, para que se um traficante chegasse no menino e falasse, escuta, e aí, vamos? Ele falasse, olha, não, eu prefiro o outro caminho. Foi nesse momento, nesse dia, sentado ali, junto com os meninos no que seria o banco dos réus, né? Tem uma pergunta aqui do Alex Soares, nosso querido Alex Soares. Qual o primeiro quadrinho que você leu na sua vida? Foi um Pateta e Mickey. Eu não vou lembrar qual história, mas foi um Pateta e Mickey que eu ficava tentando desenhar. E eu lembro que foi o primeiro que eu tive contato, assim. Ô, Arnaldo. Oi. Eu vou só fazer uma reflexão antes. Eu vou só fazer uma reflexão antes com relação ao que o Sá disse. E aí você faz a próxima pergunta. Ô, Sá, eu trabalhei 6 anos na Fundação Casa, né? Fui professor lá por 6 anos. E no início eu quis ser um professor, digamos, dentro assim da caixinha em que se configura um professor, em que a sociedade enxerga um professor. Porém, não demorou muito para eu perceber o seguinte: se eles estão lá na Fundação Casa, é porque o modo como a escola trabalha já não deu certo para eles. Então, é muita inocência minha, para usar essa palavra mais, né, leve inocência minha, querer repetir o mesmo jogo lá dentro. Eu acho, e trabalhando em escolas na periferia, eu percebo a mesma coisa. Muitas vezes a gente quer que os alunos se enquadrem naquilo que a gente pensa sobre educação, e as coisas não acontecem bem desse modo, porque a educação, não dá para falar assim, esses jovens não têm educação. Eles têm educação, mas é outra educação.
Então, eu levo a reflexão para esse lado e procuro levar essa reflexão para a sala de aula junto dos alunos. E é impressionante como, inicialmente, eles são resistentes, né? Meio que eles não acreditam muito, né? Nesse diálogo que a gente procura abrir. Então, aí vem a importância, né, de se trabalhar a escola como um espaço cultural, de fato, e não só uma escolarização. Pode falar, Arnaldo. Se quiser fazer algum comentário, sabe? Eu queria pegar um gancho do que você falou aí, mas vai, Arnaldinho, de repente tem a ver e a gente junta aí. Não, eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas se você quiser falar, depois eu faço a pergunta. Tá. Você vai fugir um pouquinho eu vou falar do rapidinho. Tema. Eu tive uma experiência de 7 anos à frente do Centro Social Marista de Ribeirão Preto, né? E olha lá, a Ana Carolina falando agora, falamos juntos, né? Deixa eu ver o que ela falou aqui. Parabéns pelo trabalho desenvolvido no Centro Social Marista. Precisamos de pessoas que acreditam na verdade da educação libertária, sobretudo pessoas que praticam esse tipo de educação. Ana, eu acredito muito nisso. É exatamente disso, olha a sintonia, né, que eu quero falar. Então, tive lá 7 anos à frente do Centro Social, como coordenador geral, né? Depois hoje o centro é um centro educacional, mudou a configuração, mas enfim. E lá tive uma experiência muito rica. E eu me lembro de 2 situações. Uma era a seguinte: a gente ia todos os dias, do porteiro ao diretor, todo mundo ia para a porta ali do centro social para receber as crianças e dar um abraço. A gente recebia a molecada com um abraço na porta, todo mundo, né? E eu lembro de uma vez, uma mãe nova, assim, de criança que tinha entrado naqueles dias, ela ficou olhando assim para mim, ela olhou, daí ela chegou assim, falou: como é que o senhor chama? Eu falei: Sá. Ô, seu Sá, o senhor sabe que esses abraços que vocês dão aí nas crianças parecem de verdade? Aí eu falei, e a senhora, como é que chama? Maria. Eu falei: dona Maria, vem cá dar um abraço para a senhora ver se não é de verdade, né? Então, assim, era muito estranho, causava estranhamento a gente abraçar, a gente ter uma relação afetiva com a molecada. Aí eu penso o seguinte, né? E veja, eu sei como funciona a escola pública e eu sei o tanto que professor de escola pública sofre, né? Porque a gente tem aí, como eu disse, minha mãe era professora de escola pública. Então, desde criança eu acompanho isso. Mas o que eu estava dando uma palestra essa semana e eu percebi o seguinte: a gente fala muito que os alunos não têm a criatividade, não têm e por que eles não são criativos, né? A gente entende que não sejam criativos, né? Tem que pensar muito para falar isso, mas porque a autoestima deles é baixa, né? Então talvez eles sejam mais apáticos, tal, porque a autoestima é baixa. Mas quando você vê o professor da escola pública e bem intencionado, querendo fazer diferença, querendo fazer uma coisa, repetindo fórmulas, você percebe que o ambiente, a ambiência da escola pública não promove a criatividade do professor, né? Então tem uma discussão que tem que ser de fundo, que tem que ser a seguinte: todos esses momentos de planejamento, de encontros, tal, é difícil quando a gente tem um plano governamental que valoriza demais o conteúdo. Aí o conteudismo vem e massacra, né, o professor. Mas é uma questão muito de fundo aí. Como que a gente consegue, dentro das pequenas possibilidades que tem, tornar o professor mais criativo para que aí sim os alunos se reflitam nele, né? Acho que eu queria só pôr essa provocação no ar. Não é uma crítica, mas acho que tem que ser enfiado o dedo nessa ferida aí, porque a gente percebe que a ambiência tá difícil, o pessoal está sofrendo, né, nas escolas. Desculpa, Arnaldo, eu acho que eu me alonguei aqui. Não, Sá, é isso aí. Ô, Sá, antes de fazer minha pergunta, então estão surgindo perguntas aqui, comentários, né? Antes de fazer minha pergunta, eu gostaria que você respondesse essa pergunta aqui da Liamar. Né, professor, qual foi o seu maior aprendizado trabalhando na Fundação Casa e qual o seu maior desafio? Eu acho que essa pergunta é para o Jofra, não é? Porque ele trabalhou na Fundação Casa, né? Eu tive uma passagem lá numa experiência. Bom. Como que faz? No caso. Não entendi, Jofra. Não, o Sá vai responder? Não, eu não trabalhei na Fundação né, Casa. Eu tive algum contato com eles nessa experiência. Então, estou passando a bola aí para você.
Então, acho que o maior desafio, né, para se trabalhar... Volta a pergunta para eu ler, por favor, Reinaldo. Então, qual foi seu maior aprendizado trabalhando na Fundação Casa e qual foi seu maior desafio? O maior aprendizado foi justamente me reconhecer, né? Me reconhecer. Serviu de espelho a Fundação Casa para mim, em função muito da minha origem. Então, eu me vi naqueles meninos, né, da Fundação Casa. Eu jogava futebol com eles, né? Nós tínhamos momentos que iam além da simples sala de aula, né? Então, nós nos identificávamos em muitas coisas. Muitos meninos ali, muitos jovens ali eram filhos de mãe solteira. Eu sou filho de mãe solteira. Muitos jovens ali tiveram dificuldade de relacionamento por serem o garoto pobre da sala, digamos assim. Eu tive vivências assim. Então, acho que primeiro aprendizado foi essa questão do espelho, tá? E depois ela perguntou qual o maior desafio. O maior desafio é mostrar o outro lado para eles. Um outro lado que eu consegui encontrar, né, através do estudo, através da leitura. Usava muita letra de rap com os alunos também, mas tentando mostrar o outro lado dessas letras de rap. Porque muitas vezes o Mano Brown dá entrevista e ele fala assim, cara, eles não me entendem, esse pessoal não está me entendendo, né? Porque muitas vezes eles pegam apenas do lado alegórico de uma letra de rap. Então, falta alguém para dizer, não, vamos pensar essa letra direito, vamos ver se é isso que ele quis dizer, se é para você pegar, de fato, um cano na mão e ir para um assalto, é isso que ele quis dizer? Então, o maior desafio é mostrar o outro lado para esses jovens. Bom, Sá, mudando um pouquinho de rumo à nossa prosa, gostaria de saber de você como é que foi, como é que você teve a ideia de criar esse selo RPHQ, como é que você conseguiu ir juntando esse pessoal, né, que foi assim, é muita gente, né? É muita gente. Queria que você falasse um pouquinho desse percurso e depois como é que você avalia, né, a RPHQ hoje, falasse um pouquinho, explicar para o pessoal, né, que está aqui na live o que é a RPHQ, né, o que a RPHQ já fez e como você hoje avalia essa trajetória da RPHQ. Lembrando que, assim, revelou muita gente também, né, a RPHQ. Pois é, né? A gente tem um pessoal que passou pela RPHQ que eu fico feliz de ter o autógrafo desse povo hoje. Porque é gente fera, né? Dá para ser metido, a gente tem um cara que participou da RPHQ e que recentemente ganhou o Oscar aí na equipe do Homem-Aranha, né? O Aranha Verso, Nicolas Mendes, passou pela RPHQ e hoje está lá na Sony, no Canadá. Bom, o que foi a RPHQ? Eu, desde sempre, quando comecei a trabalhar com comunicação, eu imaginava juntar as pessoas e fazer uma revista, fazer um trabalho, fazer alguma coisa bacana que juntasse talentos. Eu acho legal juntar pessoas. Sempre gostei muito de ver amigos que desenham desenhando, quem conta história contando história. Eu acho um barato isso, né? Mais ou menos o sentimento que quem gosta de tocar um instrumento musical sente numa roda de samba. É legal você estar junto fazendo, né? E aí fiz algumas tentativas, fizemos alguns projetos interessantes, até um projeto de desenho animado em 2000 para a Casa das Mangueiras, tal, mas isso ficou guardado. E aí, o que aconteceu? Eu fui trabalhar, logo que eu saí do Marista, eu fui trabalhar numa produtora, que inclusive foi a produtora com quem eu fiz os desenhos animados lá no passado. O mundo deu uma volta, a gente se encontrou de novo, que era a Atômica Filmes, e o meu trabalho lá era desenvolver o caminho cultural da produtora, né? Mas tinha várias dificuldades, e eu sentei uma vez com o meu chefe na época, né? Eu falei, escuta, ô Fred, vamos fazer uma história, uma revista em quadrinhos, e aí a partir dessa revista em quadrinhos, de repente a gente tem storyboards para fazer pequenos filmes, tal, vamos tentar? E a RPHQ meio que nasceu assim, tinha um incentivo cultural aqui em Ribeirão na época, o PIC, era o Programa de Incentivo Cultural, eu inscrevi e ganhamos, fomos contemplados. E aí o que eu fiz? Eu chamei
alunos meus, professores meus e contemporâneos. Falei, vamos fazer aí uma coisa multigeracional e tiramos no papelzinho. A brincadeira era assim, você tira um local, por exemplo, o Pinguim, uma situação, por exemplo, ataque de monstros, e um personagem, no caso, caiu o Santos Dumont, né? E tem essa história do Santos Dumont transformando o 14 bis num Transformers, né, num robô, para lutar contra os irmãos Wright, que são monstros que vêm destruir Ribeirão Preto. Então, nessa maluquice, a gente começou a divulgar a cidade, divulgar histórias reais da cidade e pessoas, né? E um dia um jornalista virou para mim e falou assim, legal, vocês fizeram, foi um baita de um sucesso, porque acabou sendo, viu, gente? A gente não esperava, achava que ia ser só um balão de ensaio e tal. Foi um baita sucesso e tal. O que você vai fazer agora? Na hora me veio o Poderoso Chefão na cabeça. E eu respondi de brincadeira para ele, falei, agora nós vamos fazer uma trilogia. Ele acreditou, eu estava brincando, mas ele acreditou e pôs no jornal. Aí eu falei, caramba, agora vamos ter que fazer, né? E aí fizemos 3 coletâneas, começamos a chamar mais gente, essas coletâneas foram indicadas para o maior prêmio de quadrinhos no Brasil, que é o troféu HQ Mix. Ribeirão Preto foi colocada na cena dos quadrinhos. Hoje, quando a gente vai em CCXP, que é a grande Comic Con nacional, tem um lugar lá que é só de quadrinistas. Quando eu entro lá e começo a conversar com as pessoas, eu fico surpreso porque as pessoas conhecem a RPHQ, os quadrinistas bacanas, que a gente se espelha neles. Falam, você é o cara de Ribeirão, né? Nossa, eu vi tal coisa, vi fulano. Então, assim, com isso, a gente já tem mais de 80 artistas de Ribeirão Preto, roteiristas, quadrinistas, ilustradores que passaram pela revista. Revista não, pelo selo, né? Porque a gente acaba fazendo álbuns de quadrinhos, ela não é mensal, um gibi mensal, são livros fechados. Então temos 3 coletâneas dessa mistureba da RPHQ, temos uma coletânea que foi uma homenagem ao Chico Lorota, e quem escreveu todos os textos foi um roteirista do Maurício de Souza, do Walt Disney, que mora em Ribeirão Preto, Gerson Teixeira. Essa é uma exigência do selo, tem que ter tido pé em Ribeirão, de algum jeito tem que ter passado por aqui, é bairrista, né? É cidadista, né? Fizemos uma graphic novel, que foi a Malu Memórias de uma Trans, que foi muito legal, a gente lançou até no exterior. Teve um trabalho que foi com o pai do Arnaldinho, o Arnaldão, que é menor que ele, né? O Arnaldinhão. Que foi o Cospe Fogo, um trabalho sobre cordel, que valoriza a cultura afro, a cultura nordestina. Lançamos Theo e o Minimundo, do Caetano Cury, foi o nosso recorde, assim, foi um financiamento coletivo, aí fizemos em financiamento coletivo, né? A gente resolveu parar de depender dos planos governamentais e ir para o financiamento coletivo. Para vocês terem uma ideia como foi bacana, a gente precisava de R$19 mil para fazer essa revista, esse livro. Nós conseguimos 65 mil na captação com o financiamento coletivo. Foi muito legal. Foi muito legal. E aí estamos na luta, né? Tentando levar quadrinhos. Fizemos uma Comic Con em Ribeirão. Sempre que dá, a gente faz palestra, faz oficina, envolve a molecada. A ideia é essa: dar vitrine para as pessoas novas, formar público e formar artistas. Acho que esse é o legado aí que a gente está deixando. Beleza. Tem uma pergunta da Malu aqui, né? É uma pergunta da Malu, da Ana Carolina, da Carol. Ela está perguntando como é que foi seu processo de criação, né, do Malu. Eu gostaria de saber qual que foi a repercussão que teve, que você viajou, né, falando do Malu, até fora do Brasil, enfim, né? Foi bem bacana, né? Gostaria que você falasse sobre o Malu. Tá. Contar rapidamente essa história, então. É o seguinte, quando eu era menino, eu tinha uma amiga, que eu vou chamar aqui de amigo, só para a gente entender um pouco o processo. Era um menininho, né? E esse menininho, que na verdade hoje eu entendo que ele era uma mulher desde sempre, né? Dentro do corpinho de menino tinha uma mulher ali. E esse menininho sofria muito na rua com bullying, porque o pessoal achava que ele era muito feminino, não sei o que tal, e enfim, ficava zoando esse moleque. E eu ficava mal com isso, e eu defendia esse amiguinho. Aí eu fui embora de Valinhos, vim para Cajuru, depois de Cajuru para Ribeirão e tal, e um dia eu estou tentando procurar no Orkut, olha como eu sou velho, lá no Orkut eu estava tentando procurar os meus amigos, telec,
De repente eu acho lá no pré-primário de onde eu estudei, eu sou horrível para nomes, eu não guardo nomes, mas eu vi uma mulher, né? Eu falei, caramba, deve ser o irmão do meu amigo, que na verdade eu era amigo do irmão mais velho, né? Amigo assim, colega do irmão mais velho. Aí tinha o telefone lá, eu liguei. E aí começamos a conversar, né? Aí lembramos de um monte de história e tal, e aí ela me contou, né, que era travesti, trans, enfim, começamos a bater papo. Muito bem, encontrei por conta dela todos os meus amigos de infância, né? E aí um dia, indo para Valinhos, eu dou de topa com ela no ônibus, que eu ia de Valinhos para São Paulo. Aí ela olhou para mim e falou assim, nossa, mas para mim você era mais alto, porque ela era pequenininho quando eu saí de lá, né? Aí eu falei, você para mim era um molequinho, você virou uma mulher, né? Sentamos junto e fomos batendo papo. E eu percebi, foi muito engraçado isso, eu percebi que o ônibus estava meio incomodado da gente conversar. E a gente conversava, eu lembro dos assuntos, era o bolo de fubá da avó dela, que eu adorava, né, Dona Hermínia, e o bolo de fubá dela era gostoso, e conversando dos amigos perdidos, de gente que morreu, aqueles papos de amigo que não se vê há muito tempo. Isso eu percebi que causou um estranhamento. E eu fiquei pensando nisso, né? Foi até engraçado, quando a gente desceu na rodoviária do Tietê, ela olhou para mim e falou assim, vai todo mundo achar que você é marido da bicha, né? Eu falei, deixa achar, ninguém paga minhas contas. E fomos conversando, pegamos o metrô, fomos um tempão batendo papo, né? Tava com saudade dela mesmo. Mas eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, que engraçado, né? Talvez se eu tivesse programando um programa sexual com ela, não tivesse causado tanto estranhamento. Como eu conversei como amigo, isso incomodou as pessoas. E aí eu vi que eu tinha nas mãos uma riqueza muito grande. Eu tinha uma história muito poderosa para contar. E conversei com ela, falei, vamos contar a sua história em quadrinhos? Só que aí tivemos um problema. Ela teve uns problemas pessoais, o projeto começou a ficar engavetado. Um dia eu falei com ela, falei, olha, eu vou tocar. Ela falou, não, toca pau. Usa a entrevista que você fez comigo, mas toca pau. Aí eu entrevistei outras travestis, outras trans, né, homens e mulheres trans, e tive muita ajuda da Ágata Lima, que é uma transexual de Ribeirão Preto, militante, que a gente passou assim uma tarde conversando, falando de história e tal. Então, hoje, a Malu, a espinha dorsal, é a história da Ágata, mas tem 1 milhão de colcha de retalhos aí, de amigos gays, de amigas lésbicas, amigos e amigas trans que sofreram preconceito. Né? Então, a Malu é um personagem fictício, baseadíssimo em histórias reais, mas numa colcha de retalhos. Tá? E isso me trouxe muitas amizades, muita gente valorosíssima, né, que eu acho que, infelizmente, é vista ou visto apenas como objeto sexual, apenas como um freak, né, como uma coisa estranha, mas são pessoas extremamente criativas que têm que matar um leão por dia para sobreviver, né, e que têm muito mais a oferecer para a sociedade do que ser apenas vitrine de sexo, drogas, ou como é que a gente rotule. Tá? É um pouco por aí. Ok. Sá, nesse momento nós temos um governo que de costas, né, para as questões culturais do nosso país, né, aqui é claro, não é de hoje que visões relacionadas à cultura são pobres no nosso país, infelizmente, né? Mas nós temos aí a Lei Aldir Blanc, que foi muito criticada. Nós tivemos aí secretários da Cultura que foram um fiasco, atual também um fiasco. E amanhã eu vou mediar a primeira conferência de cultura da cidade de Serrana, né? Eu sei que já teve discussões assim em Ribeirão Preto e posteriormente haverá a conferência nacional, né? Então eu gostaria de saber, nesse momento atual em que estamos, qual a sua visão relacionada à cultura e qual os horizontes para a cultura. Deixar meu abraço aí, pessoal da Geraldo Torrano. É só chamar que a gente vai. Seja por videoconferência ou no presencial, quando for possível, será um prazer, viu? E esse trabalho para escolas públicas eu sempre faço gratuitamente, tá? Assim, deixar bem claro isso, que é uma preocupação assim. Sobre a questão do governo, eu acho, gente, que a gente vive um momento muito complicado,
porque é natural que isso esteja acontecendo, porque infelizmente é um reflexo da sociedade, né? Eu acho que a gente deixou por muitos anos a cultura ser colocada no pé do preconceito, artista é vagabundo, artista é drogado, artista não gosta de trabalhar, né? A gente sempre deixou foi deixando a cultura relegada a um canto secundário, e hoje a gente está colhendo o que plantou, quer dizer, é meia culpa de todo mundo, né? Então, agora na quarentena, a gente viu que as primeiras classes, eu acho, que se mobilizaram para salvar as pessoas foram a classe médica, que os heróis foram ali para o fronte, e o pessoal da cultura, que até passando fome, porque teve gente que entrou no vermelho mesmo antes da quarentena, por conta das políticas públicas terem acabado e da propaganda contrária ter acontecido de uma forma muito grave, foi o pessoal da cultura que foi oferecer produto gratuito para salvar a cabeça das pessoas. Então eu acho que todos nós, somos muito devedores aos fazedores e fazedoras de cultura do nosso país, e a gente tem que rever a nossa postura no dia a dia, sabe? Aprender a valorizar o bem cultural, né? Aprender a entender que de um desenho a uma música é o trabalho da pessoa, então a gente não pode exigir que seja feito de graça, né? Tem muitas vezes que acontece isso, o pessoal me encomenda um desenho. Eu falo, tá, custa tanto. Como você vai cobrar um desenho? Sabe aquela ideia assim de que você foi iluminado por Deus, então você tem que distribuir? Poxa, é meu ganha-pão, né? Enfim, me lembra muito a ideia do Didi Mocó, né? O Didi Mocó, o Renato Aragão conta isso, que uma vez ele estava no aeroporto, um cara chegou e falou para ele, vira uma pirueta aí pro meu filho. Ele não quis virar, o cara quis bater nele, que era um absurdo, como que não ia virar uma pirueta pro filho? Mas eu acho que a sociedade, de um modo geral, faz isso com o artista, né? Ó, vira aí uma pirueta pro meu filho, porque você é artista. Precisamos de um pouquinho mais de respeito, né? Então, como estamos falando para as escolas, poxa, é valorizar o moleque, a moleca artista que estão aí, né? É trabalhar mais essa questão cultural real dentro das escolas, a partir da cultura dos meninos e meninas, né? Porque a gente precisa mudar esse cenário, a gente precisa mudar essa cultura de desvalorizar a cultura. Não sei se eu fugi do seu assunto, me peguei um pouco aqui devaneando, talvez. Se eu tivesse, me puxa de volta. Não, isso aí mesmo. Então, aí dentro assim da sua reflexão, quais seriam os horizontes para a cultura que você vê nesse momento? Cara, eu tenho pensado muito que a gente tem que a própria questão da pandemia, né? E algumas reflexões pessoais que eu tenho feito há muito tempo é que a gente tem que viver o agora, né? E tem que viver o agora bem vivido, sabe? Então, quando eu falo assim, nesse sentido, não é que, deixa para depois pensar em cultura. Não é isso. Eu acho que desde já a gente tem que começar a valorizar, desde já tem que começar a colocar o artista no devido lugar, né? Como o professor também tem que ser valorizado, a gente tem que fazer isso, o artista tem que se valorizar, o professor tem que se valorizar e exigir esse respeito. Mas, falar para você qual é o horizonte, eu realmente não sei, as coisas estão muito fora do padrão que a gente imagina, né? Eu penso que as pessoas de bom senso, para quem é de bom senso, isso que eu estou falando tem eco, né? Isso faz sentido. Para quem não tem, desdenha isso, talvez não esteja nem nessa live, né? Porque essa live é muito esquisita para quem desdenha esse tipo de assunto. Mas falar assim que eu tenho vislumbra alguma coisa, eu só penso o seguinte, pessoal, a eleição está aí. E a eleição mais importante do país é a eleição de vereador. É a eleição de vereador. A gente fica pensando muito em deputado, muito em senador, eles estão longe. O vereador, você pode chegar no supermercado e falar, e aí, seu Mané, você está me enganando. Ou, parabéns, vereador, gostei da sua postura. Vereador não é autoridade, vereador é o nosso empregado, né? Ele tem que ser respeitado, assim como nós temos que ser respeitados, né? Tem que ser dado um voto de confiança nas pessoas de bem, né? Então essa coisa de falar, todo político é vagabundo, mentira, não é verdade. A gente tem que valorizar o político que é bom, porque senão a gente entrega na mão dos ruins, né? Mas a eleição de vereador está aí. Então eu acho que o que tem de imediato, observe bem quem você vai votar. Tem chance de ganhar?
Se tem chance de ganhar, é uma pessoa que você pode apoiar e pode trabalhar para estar num espaço que vá fazer diferença para a cultura e a educação, eu acredito muito nisso, né? Eu trabalho muito por isso. Perdi a pergunta da menina, fui ler e saiu fora. Pode falar, não. Na verdade, era um comentário aqui da Liamar, né? Falando sobre o filósofo, músico, poeta, fotógrafo, etc. Artista de um modo geral é visto pela sociedade como preguiçoso. Realmente precisamos melhorar essa visão. E, tem um monte de gente aqui da RPHQ, cara. Então, o Pandão tá acompanhando a live aqui, o Alex Soares falando que precisa fazer mais RPHQ, o Arnaldo Júnior fritando aqui nos comentários também. Aqui Arnaldo Júnior não vale nada, ele você pode banir dessa... Eu tô cortando os comentários deles aqui, viu? Mas ele tá fritando aqui, eu tenho que colocar, cara, senão depois já viu. Você falou um pouco sobre um evento que você realizou em 2017, foi um evento muito grande, realmente, né? Um evento muito grandioso, que é o Junta Geek. Eu queria que você falasse um pouco do que foi o evento, né? O evento trouxe gente, assim, muito relevante, muito importante. Aí, né, eu gostaria que você falasse um pouco das pessoas que estiveram nesse evento, e se você pretende dar uma continuidade nesse evento, se esse evento ele continua ou não, o que você pensa, né, sobre o evento que foi feito em 2017, né, o Junta Geek. Deixa eu aproveitar aqui o contato da Ana Cláudia Sanches. Ana Cláudia, eu estou tentando falar com você pelo Facebook faz uns 3 anos, pelo amor de Deus, olha lá o seu Messenger, menina. Tá? Tentando fazer contato com você. É o seguinte, a Junta Geek, né? Junta Geek a gente trouxe para Ribeirão Preto o que eu entendo que foi que é a nata dos quadrinhos alternativos da cidade, junto com gente da cidade, né? Então a gente trouxe gente muito importante, muito bacana. Para você ter uma ideia, nesse evento isso eu fico muito feliz, viu? Eu vou me gabar aqui, não vou me privar de me gabar, não. Teve 2 pessoas que eu trouxe que não eram muito conhecidas, mas que eu gostei do trabalho quando a gente fez a triagem, né? Um deles ganhou no ano seguinte o prêmio Jabuti de quadrinhos, né, com o álbum Castanha do Pará. E outro hoje é designer de posters da Netflix. E a gente trouxe para Ribeirão esses caras, né? Enfim, fora gente já consagrada no meio alternativo, Marcati, Orlandelli, Laudo Camargo, Germana Viana, o Spiked, o Thiago Spiked, enfim, eu vou agora, se eu começar a falar de todo mundo, eu vou acabar esquecendo alguém, porque foi muita gente, foram 30 ou 40 nomes, né, que ficaram ali. E a gente experimentou fazer uma Comic Con, comercialmente deu com os burros na água, né, porque não funcionou. Hoje eu vejo que a gente cometeu alguns erros estratégicos, e estávamos em processo de reorganizar isso, né, para ser viável comercialmente, mas também não era no sentido de, vamos fazer qualquer coisa. Não, era para fazer um evento Comic Con, mas com uma pegada educacional, né? A gente queria trazer formação. Mas aí o que aconteceu? A gente começou a trabalhar isso, falando, vamos respirar um ano para trabalhar, para fazer e tal, e aí veio a pandemia e bagunçou o coreto, né? Então agora a gente vai esperar, vamos ver o que vai acontecer, mas a ideia é essa, manter vivo esse espírito. A Débora. Legal. Gente, para quem não sabe, Carlinhos é o Sá, viu? Ele chama Carlos. Ninguém pode. Viu? Carlinhos é a minha identidade secreta. É porque aí em Cajuru a gente tem. Lá em Cajuru, ou aí em Cajuru, a gente tem um grupo de amigos, o Grande Encontro. É o encontro eu espero o ano inteiro. Eu espero o ano inteiro, pelo 1º de abril, que eu adoro o 1º de abril, pelo Natal e pelo Grande Encontro. Que a gente junta o pessoal dos anos 80, 90, a gente junta a molecada aí. Então, um abraço para todo mundo de Cajuru. E lá eu sou o Carlinhos, né? Lá você é o Carlinhos, é a identidade secreta. Foi revelado aqui, né? Aqui na live, que é amigo da adolescência da Débora está dizendo. Sá, outra coisa que eu queria dizer, tem um trabalho também
como escritor de livro infantil. Queria que você falasse um pouco como é isso, e o seu trabalho junto com a Miriam Fontana, de contação de histórias, que é um outro trabalho que também é assim, um grande volume, né? É um trabalho muito lindo. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse escritor. A Miriam Fontana é um presente que Deus pôs na minha vida. Ela gostou demais de um livro meu, saiu contando a história desse livro e acabou divulgando o livro mais do que qualquer outra coisa que eu pudesse fazer, né? A Miriam, e é uma pessoa que eu admiro demais, assim. Então, quando você vê um trabalho seu contado ou recontado por uma pessoa que se admira, é emocionante, assim. De verdade, eu dou risada toda vez que ela faz a Emma caindo da árvore, que ela gosta de contar a Emma e o sonho, e me emociono muito quando ela conta uma outra história minha, que é a menina que tinha medo do escuro e não contava para ninguém. E tem um momento ali que eu sempre dou uma choradinha, assim. Se eu escutar ela 3 vezes no dia contando isso, eu me emociono. Veja, a história do livro infantil, eu tenho uma produção muito pequena, eu ilustro mais do que escrevo, gostaria de escrever mais, né? Livros para criança, mas eu tento sempre fazer um livro infantil que, se o pai ler, ele vai ser bom para ele também, sabe? Então, a Emma e o Sonho, na verdade, é uma discussão sobre criatividade, né, transformada em fábula, como o pessoal que fazia fábula fazia, né? Pegava um tema que era para a sociedade e transformava numa linguagem simples, né? Estou dando esses 2 exemplos do que eu citei aqui, né? E o Menina que Tinha Medo do Escuro é uma coisa sobre o medo. Eu estou pensando até em dar uma recauchutada nesse livro, porque ele tem muito a ver com o que a gente está vivendo nesses tempos, né? E hoje tem uma editora que me foi apresentada pela Miriam, que é a Gizmo Films, que já lançou a Emma e o Sonho numa feira em Bolonha, e que, se tudo der certo, porque esse ano foi uma bagunça, né? Deve lançar a menina que tinha medo do escuro em Frankfurt. Então vai ser bem legal, né? A gente fica feliz com isso, porque é aquela história, né? Você escreve em português, conta história em português. Daí você pôs em inglês, esse cara aí vale a pena. Mentira, é a mesma pessoa. Mas se você for lá para o exterior e voltar, parece que você foi para Marte e voltou, né? Vamos lá, Jofra. Bom, primeiro, eu gostaria de saber que goiabada é essa daí, Cacão. Goiabada Cascão, de cara, não sei, foi o Arnaldo Júnior que falou nos comentários aí, né? Goiabada Cacão, eu tô fora, hein? Deve ser muito... Não conheço nem a Cacão, nem a Cascão. Nenhuma das duas. Cascão é boa. E nós estamos encaminhando para o terceiro bloco, né? São mais ou menos 3 blocos que nós fazemos aqui, o Arnaldo, a gente fica trocando ideia durante a live, né? Um bloco de introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E eu gostaria de saber de você, Sá, se há alguma pergunta primordial que nós deixamos de fazer. Olha só, você me pegou na minha armadilha, né? Quando eu faço o programa de entrevistas, eu faço essa pergunta para o entrevistado, né? Quando eu monto as perguntas. Agora eu vi como isso é péssimo, porque eu não sei. Abre a tela dele, Arnaldo. Cara, eu não sei. Eu gosto de fazer essa pergunta para quem eu entrevisto, mas eu honestamente não sei o que eu gostaria de me perguntar, né? Que vocês me perguntassem. Cara, não sei o que responder agora. Me apertou sem abraçar. Bom, se até o final da live você se lembrar, você fala para... Você chama e a gente faz a pergunta, ok? Beleza. E, Arnaldo, você quer fazer a próxima? Sá, gostaria de saber qual que é a sua relação com o fanzine, já que o João é fanzineiro, eu também trabalho fanzine dentro de escola, né, dentro da educação, o João também, e eu sei que você também é fanzineiro. Gostaria de falar um pouquinho, gostaria que você falasse um pouquinho qual que é a sua relação com o fanzine, quando você publicou pela primeira vez. Gostaria que você fizesse esse relato aí, e o recado que você tem para dar, porque é uma live para as escolas, e muitos alunos desenham, começam a desenhar, e muita gente às vezes precisa de um incentivo. Às vezes o aluno fala,
talvez eu nunca vou publicar, nunca vou fazer tal coisa, o pai também não motiva, não vê aquilo como algo grandioso. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Para você que não acredita que vai dar certo e que não tem, talvez, um incentivo dentro de casa para a sua arte nos quadrinhos ou no desenho. Veja, como eu falei, eu sou grato demais à minha mãe por tudo que ela me ensinou, por me dar papel desde criança, né? E minha mãe era professora de artes, inclusive artes e didática, né? Ela dava aula para professoras. Mas quando eu comecei a trabalhar com quadrinhos, o preconceito era muito grande, né? E ela virava para mim e falava assim: você não vai parar de mexer com isso? Aí não dá nada, não vira nada. Acho que ela tinha medo de eu virar maconheiro, sabe aquela coisa? Devia ser isso. Aí ela ficava com isso. Aí tudo bem, ganhei o primeiro prêmio de quadrinhos, né? No ano ali, não me lembro agora que ano, mas ganhei o primeiro prêmio. Aí eu comecei a comprar histórias em quadrinhos, comecei a pesquisar, como eu falei, para dar aula com molecada. E ela falava: mas você vai ficar gastando dinheiro com isso? Você fica gastando, não é legal, tal. Ganhei o segundo prêmio de quadrinhos. Aí no terceiro ano, um dia eu entrei, e ela reclamando, um dia eu entrei no quarto dela para fazer não sei o quê, eu vi uma Super-Homem, uma número 1 do Super-Homem que eu tinha conseguido comprar, embaixo do travesseiro dela. Eu falei: bonita, eu tô errado de mexer com quadrinhos, mas você tá lendo meus quadrinhos escondidos, né? E aí, para você ver, né? E minha mãe era uma pessoa que incentivava. Então, eu acho que a gente tem que entender o seguinte: se você gosta, vai fundo. E tem hoje o Instagram para você se virar, tem o Facebook, tem o WhatsApp, você pode mostrar a sua arte para o mundo inteiro e, se duvidar, até ganhar dinheiro com isso, tá? Agora, o fanzine é uma outra experiência que é muito bacana. A gente pode fazer o fanzine digital, que é isso de publicar nas nossas redes sociais a nossa arte e sentir o nosso público, mas a ideia do fanzine, de você sentar para fazer uma revista no Xerox ou na impressão hoje, né, que pode ser tanto uma revista com assuntos, reportagens, entrevistas, poesias, histórias em quadrinho, desenhos, isso é uma experiência muito rica, muito palpável para os alunos. E aí, quando a gente fala da criatividade do professor, olha, uma coisa que dá, mesmo com conteúdo, né, querendo matar a gente dentro da sala de aula, produzir um fanzine é uma coisa muito bacana para transformar conteúdo em diversão e em prática, tá? Enquanto eu falava aqui, eu vi que teve recados aí da Bel, teve recado de mais uma outra pessoa que eu não consegui ler, muito carinhosos, né? E aí, não consegui ler o nome da pessoa, a Ana falando aqui que lembra da minha mãe também. Minha mãe foi bibliotecária lá em Cajuru. Enfim, a Bárbara aqui agradecendo. Então, gente, olha, essa live para mim foi uma surpresa. Primeiro porque eu gosto muito dos apresentadores aqui, né? Eu não sabia que ia para Cajuru, e olha que surpresa boa. Foi muito bacana a gente ter, além de poder falar com escolas, que é um negócio que eu gosto muito, falar com uma cidade tão bacana, né? Respondi, Arnaldinho, porque eu viajei, eu vi esses comentários aqui, acabei viajando. Estou com medo de estar. Respondeu, Sá. Na verdade, era isso. Eu queria saber sua relação com o fanzine, né? Primeira vez que você publicou, e o incentivo, né? Tem gente aqui na live, Sá, que nem o Christian Zambelli, que apareceu, falando: o Cordeiro de Sair, ele participou. Não sei se você lembra daquele evento que a gente fez lá em São Simão, que lançou lá o Malu e o RPHQ3, ele estava lá. Aí ele ficou sabendo que você ia estar na live, tá lá de São Simão, né? Pô, legal, já tá aí fazendo faculdade, tá aí prestigiando a live. Sal, tem uma última pergunta. Que esteja continuando fazendo quadrinhos, hein, menino? Isso. A galera tá desenhando. Mais uma pergunta, assim, padrão, provocações do Abujamra. Se você não desenvolvesse as atividades que você desenvolve hoje, que profissão você gostaria de ter que ficou lá atrás e você não conseguiu desenvolver? Eu não tive assim eu quero ser isso ou ser aquilo. Não, desde moleque eu queria ser engenheiro, mas eu descobri, na verdade, que eu queria ser arquiteto, eu só não sabia que chamava arquiteto. Eu achava que era engenheiro porque era assim que o pessoal chamava, né? E aí fiz arquitetura, e quando entrei na arquitetura, eu descobri a arquitetura na sua plenitude, né? O pessoal fala: mas você não é arquiteto? Sou sim.
sou assim em tudo que eu faço, da gestão de projetos aos quadrinhos, eu uso a arquitetura, né? Então, desde moleque eu falava que eu queria ser engenheiro. Agora, se eu não fosse nada disso, eu ia trabalhar com comida. Eu gosto demais de cozinhar, adoro cozinhar. E aí eu trabalharia com comida. Arnaldo? Ô, Sá, nós já estamos encaminhando aí a live para o final, né? Para os finalmente. Gostaria de saber de você quais são os seus projetos futuros, o que você pretende aí de lançamento na área de quadrinhos, ou em livros, ou em qualquer área, né? Ou na área da educação. Você também é professor universitário, né? Também, né? Se você faz um monte de coisa, eu gostaria de saber aí de você quais são os próximos passos aí do Carlos Alberto Cordeiro de Sá, revelando já a sua identidade secreta Filho. aqui total agora, hein? Carlos Alberto Cordeiro de Sá é meu pai. Filho. Filho. Tem dois no mundo. Tem dois aí. Eu não sou mais professor universitário, né? Eu saí das universidades há 1 ou 2 anos, agora até perdi a noção do tempo. Eu trabalho em algumas pós-graduações, mas aí como professor entro, dou o curso e vou embora, né? Hoje eu tenho me dedicado muito à comunicação, né, à assessoria de comunicação, e trabalhado com ilustração. Eu quero trabalhar mais como ilustrador. Estou entendendo que o pessoal fala assim, eu tenho que sair desse país, né? Não, eu quero morar aqui e trabalhar para fora, ganhar em dólar, né? Eu acho que esse é o melhor dos mundos, né? Mas então eu estou tentando investir nisso. Como publicações, eu tinha alguns planos para a RPHQ esse ano, mas a coisa bagunçou demais e a gente deixou meio que na gaveta, né? Mas tem um livro do Gerson Teixeira, o roteirista do Maurício de Souza, da Disney, que é um livro meio autobiográfico, meio dando dicas, que a gente, espero, consiga lançar em financiamento coletivo ainda esse ano, que é um livro muito bacana. Eu já tive a oportunidade de ler, porque eu estou editando o livro, e é um barato. Assim. Você vê os bastidores mesmo da editora Abril, um pouco do começo do Maurício de Souza, né? E de coisas alternativas que ele fez. Então você vê um cara contando causos sobre quadrinhos, sobre profissão, sobre os anos 70 e 80. Cara, é muito legal, é muito legal. E aí espero que a gente consiga lançar pelo selo RPHQ em breve. Muito legal, Sá. Sá, agora então eu gostaria de deixar aí aberto para você se despedir, fazer seus agradecimentos. É uma live que teve muita participação, né? Depois ela fica gravada, o pessoal assiste em outro momento. Gostaria que você tá aberto aí para você se despedir, agradecer. Vamos lá, Sá. Olha, eu vou então agradecer vocês dois, porque foi muito legal, né? Vocês me deram um presentão aí nessa sexta-feira, fiquei muito feliz. Deixando aqui os meus contatos, Cordeiro de Sá, meu sobrenome. Você me acha em tudo quanto é lugar com Cordeiro de Sá. Graças a Deus você não me acha no SPC, né? Mas no Instagram, no Facebook, tem o meu site, Casa de Ferreira Espeto de Pau, está bem desatualizado, mas www.cordeirodesá.com.br. A gente se vê por esses canais. Então me encontra lá, a gente bate papo, troca ideia. Deixa eu ver o que o João está falando aqui. Gostaria de saber se você já ouviu falar sobre o Inktoberfest. Já ouvi. Já ouvi sim. Está chegando, né? Inclusive está chegando. Fica aí o convite para o pessoal participar. E aí, gente, o Reinaldo está pedindo um abraço para o grande encontro. Olha, seus vagabundos do grande encontro, um abraço para vocês, hein? Vamos ver se passa logo essa pandemia para a gente poder se encontrar de novo. Mas me achem lá nas redes sociais, vamos trocando ideia, vamos falando, e sempre nessa linha de debater cultura, debater quadrinhos e no que puder ajudar a molecada a se desenvolver. Vamos embora. A molecada é a veiarada, né? Porque tem muita gente velha aí que fala, eu já sou velho, não posso fazer história em quadrinho. Pode sim. Legal, tá? Não, pode continuar. E é só falar para você falar novamente o nome das escolas participantes para que nós possamos finalizar. Exatamente isso que eu ia falar, né? Eu ia fazer agora, antes da gente finalizar, falar o nome das escolas parceiras, né? Essa live está sendo transmitida pela Escola Estadual Alcides Correia, pela Escola Jardim das Rosas de Serrana, pela Escola Capitão Virgílio Garcia de São Simão, pela Escola Neuza Maria do Bem de Serrana, pela Escola Geraldo Torrano, pela Escola Expedicionários Brasileiros de Ribeirão Preto,
pela Escola Messias da Fonseca, de Cajuru, pela Escola Deputado José Costa, de Serrana, e pela Escola Galdino de Castro, de Cajuru. Bom, pessoal, aí abraço a todos, espero que vocês tenham aí apreciado essa excelente conversa com o nosso grande amigo Cordeiro de Sá, e até breve, até sexta. Um minuto. Vamos aproveitar a ocasião, né, que estamos aqui conversando com todos, para falar sobre a nossa próxima live, né, a live da próxima semana, dia 18, correto? Vamos, verdade. Teremos uma super live aqui. Receberemos fanzineiros, né, já gabaritados. Receberemos a Tina Curtis, né, que trabalha com quadrinhos, já foi até... ganhou o troféu Agostini também. Vamos receber o Márcio Snow, que já esteve presente na live que faço na live que faço no meu perfil, que é de São Paulo, né? O Márcio Snow, eu acho que é o único cara que eu conheço que vive de fanzine. Ele vive de fanzine hoje, né? O outro convidado é William Buza. Esse é um jovem professor, acredito que seja de história, tenho certeza. E ele desenvolve oficinas com os alunos também. Ele fez oficinas naquele período da ocupação das escolas. Ele tem trabalhos bem interessantes, né, com os alunos. E receberemos um carioca, que é o Beralto. O Beralto, lá da Universidade de Macaé, no Rio de Janeiro. E ele trabalha dentro da universidade com fanzines. Então, nós teremos 4 grandes convidados na próxima sexta-feira. E fica o convite aqui para todos participarem. Sá, participe dessa live, que vai ser bem legal. Ok? Agora sim podemos finalizar, Nau. Então tá, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima sexta-feira. Muito obrigado, Sá. Obrigado pelo convite, tá? Eu sei que sua agenda é super ocupada e você aí reservou um tempo para falar com a gente. Foi muito bacana. Isso aí é muito interessante para as escolas, tá? Tem como você falando para os alunos, para os professores, nesse momento, é um grande incentivo, tá? Agradeço muito mesmo. Obrigado, João, aí pela parceria de toda sexta-feira e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tá? Até a próxima, pessoal.